o que vem a ser uma mensagem cristocêntrica, na verdade, o Evangelho, em sua mensagem geral, coloca Cristo no centro da sua propagação, no sentido de expandir as boas novas do Evangelho. De forma que todo pregador que é levado ao ministério da evangelização tem como meta prioritária colocar o Senhor Jesus no centro das suas mensagens. Por isso que eu convido a você que está assistindo este vídeo para juntamente comigo ler um versículo bastante conhecido no Evangelho de Lucas, capítulo 19, e o versículo de número 10, onde está escrito o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando o Dr. Lucas escreveu o seu Evangelho e colocou tais palavras nesta referência bíblica, falando a respeito do Filho do Homem, certamente o seu pensamento percorria as profecias messiânicas, onde os profetas antigos falaram, mesmo antes do nascimento do Senhor Jesus, a respeito da vinda do Filho de Deus, o Messias prometido, porque o profeta Ezequiel, por exemplo, falava a respeito do Messias como sendo o Filho do Homem, e isto se referia à sua encarnação. E por isso que o Evangelho diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este Filho do Homem é Jesus de Nazaré, que se manifestou na plenitude dos tempos para cumprir a sua missão redentora da humanidade. A segunda frase, veio buscar e salvar, fala justamente do sacrifício expiatório do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda a humanidade, a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estavam ou estão da glória de Deus. Portanto, a humanidade precisava de um Redentor. E o Senhor Jesus, como sendo o Cristo de Deus, o Messias de Deus, o Filho de Deus, ele veio na plenitude dos tempos justamente para buscar e salvar quem? O que se havia perdido. Desde os começos da história da humanidade, lá no Jardim do Éden, que os seres humanos se rebelaram contra a vontade de Deus, e a história da humanidade confirma justamente esta desobediência deliberada dos seres humanos contra o Criador, porque a síndrome do pecado, a célula de acusação que habita na natureza humana, na personalidade humana, leva a se afastar cada vez mais. Por isso que a maioria das pessoas vivem alienados ou alienadas de Deus. Porém, Cristo veio buscar justamente os perdidos, aqueles que se mantêm afastados da vontade de Deus, porque o homem foi criado, não foi para viver ao bel prazer, nem seguir o curso deste mundo enganador, também não foi para ser dominado pelas concupiscências da carne. O homem foi criado por Deus e tinha, desde o princípio, planejamento, planos. Deus, quando criou o homem, tinha planos e missões para todo ser humano cumprir aqui na Terra. No entanto, o ato da queda e as consequências
advindas da rebelião universal contra o Criador, têm trazido estes problemas para a humanidade, onde o ser humano cada vez mais se afasta de Deus. E Cristo veio justamente estabelecer a reconciliação entre Deus e o homem.